Vamos trazer a atualização sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Michele Bolsonaro atualizou o estado de saúde do ex-presidente hoje pelo Instagram. Segundo ela, ele conseguiu se alimentar e já fez a fisioterapia. Ela também justificou a ausência nas redes. Abre aspas. Continua passando longos períodos sem usar o celular, pois não é permitido permanecer com o aparelho no leito. Serrão, o Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, também publicou nas redes sociais algumas informações a respeito do estado de saúde do pai. Na publicação ele detalhou, inclusive, uma série de doenças, uma série de comorbidades apontadas em documentos médicos que já foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de conversão da prisão para prisão domiciliar humanitária. Tudo indica que haverá a conversão dessa prisão domiciliar humanitária. Não porque seja essa a vontade do ministro do Supremo Tribunal Federal, o relator Alexandre de Moraes, ou até de outros membros do Supremo. Não. É porque a questão da saúde de Bolsonaro é delicada. E a essa altura do campeonato, um campeonato que começa a ser perdido aí de maneira esquisita pelo sistema de poder, deixar Bolsonaro perecer, ou traduzindo para o português bem fácil de você entender, deixar o Bolsonaro morrer, essa conta o sistema não vai querer encarar. Então é muito mais simples deixar Bolsonaro em casa, num regime domiciliar de prisão especial, com possibilidade de tratamento intensivo para ele, ou então, em vez de deixá-lo em casa, designar o próprio hospital DF-Star para Bolsonaro ficar preso lá. Mas, dificilmente, para aquela salinha torturante da Polícia Federal, ele não deve voltar, pelo menos, pode botar aí, no próximo mês. Ele não tem condição física para isso, isso é um dado concreto da realidade. Com certeza, no recesso do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, tendo o ministro Alexandre de Moraes sob ataque, não vai querer criar um problema do tamanho da saúde complicada de Jair Messias Bolsonaro. Ainda em relação ao período que Bolsonaro permanecer no Hospital DF-Star em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que Letícia Mariana, que é filha da Michele Bolsonaro, visite Jair Bolsonaro no hospital. A permissão vale durante todo o período de internação e segue as regras gerais da unidade de saúde. A defesa também pediu autorização para visitas dos cunhados do ex-presidente, mas o pedido foi negado. Moraes não apresentou justificativa pública para a negativa aos irmãos de Michele Bolsonaro. Bolsonaro está internado em Brasília depois dessa cirurgia de remoção de hérnia inguinal. O procedimento durou cerca de 3 horas e meia e, felizmente, não teve complicações. Ele segue em recuperação pós-operatória, com fisioterapia, que ele fez hoje, e cuidados para evitar trombose. Segundo a equipe médica, a alta é estimada em até 7 dias, sem data confirmada. Agora, Serrão, vou trazer mais um ponto aqui para a nossa conversa a respeito disso, porque o ministro Moraes, você falava há pouco sobre a questão da prisão domiciliar. Ele chegou a conceder a prisão domiciliar recentemente para o general Augusto Heleno. Foi condenado nessa mesma ação que Jair Bolsonaro. Ele conseguiu comprovar comorbidades, entre elas o Alzheimer, né? Agora, a gente sabe também que alguns poucos condenados do 8 de janeiro tiveram a prisão convertida em domiciliar humanitária. Antes do Heleno, por exemplo, o STF concedeu prisão domiciliar humanitária para 20 e negou para 17. Inclusive para o Jair Bolsonaro. Agora, ontem, em uma conversa com os jornalistas, os médicos que estão cuidando de Bolsonaro disseram que avaliam a possibilidade de pedir a prisão domiciliar dele assim que ele receber alta, Serrão. Sim, e a explicação é muito clara. Bolsonaro precisa ser submetido a uma fisioterapia intensiva, que não dá para ser feita naquela salinha da Polícia Federal. Aí vai depender da crueldade do sistema. O sistema pode determinar, aquela salinha não dá, mas de repente lá na Papudinha, numa cela parecida com aquela em que está Anderson Torres, que tem mais espaço, lá poderia até ser montada uma unidade especial de atendimento médico para o Jair Messias Bolsonaro. Mas, de novo, isso é custoso, isso é desnecessário, é muito mais simples você deixar o Bolsonaro sendo tratado ou numa unidade hospitalar ou então preparando a casa dele para que esse atendimento seja dado. O que a gente não pode esquecer é
Bolsonaro é um ex-presidente da República, não é um bandido, não cometeu crime violento. O crime que é atribuído a ele é absolutamente questionável, tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder, quando todo mundo sabe que esse troço não aconteceu. Então, esse é um ponto, mas o sistema o condenou por isso, tem lei para condenar por isso, então foi tudo feito dentro da lei, da maneira como se interpretou a lei e como isso tem acontecido no Brasil. Da mesma forma como a gente está vendo agora. O ministro Alexandre, que interpretou a lei, agora está sendo vítima também de comentários precipitados, de gente que está tentando gerar, né, denúncias contra ele e até cobrar dele aquilo que precisa ainda ser investigado com todo o rigor. Agora, o problema é a medida vale para um, não vale para outro. Aqui no Brasil, a decisão judicial ampara um, não ampara o outro. Então, e essa confusão precisa ser resolvida agora no regime jurídico brasileiro. O fato concreto é: Jair Messias Bolsonaro corre risco de vida se não for internado em uma unidade de terapia intensiva. Pode ser em casa, pode ser num outro lugar especial ou num hospital. O que ele não pode é ficar preso de maneira convencional. O ministro Alexandre é bastante inteligente para perceber que isso não pode acontecer e que, se algo acontecer com Jair Messias Bolsonaro, não será o que aconteceu com o Clesão. O efeito pode ser muito maior. Pode ser o efeito aí de um tiro na cabeça ou um tiro no peito, no caso que foi dado pelo presidente Getúlio Vargas nele próprio. O caso de risco de vida para o Bolsonaro pode ser algo muito mais sério, muito mais grave, com repercussões muito mais gravosas do que a morte de qualquer um no Brasil. O ministro Alexandre, com certeza absoluta, sabe disso. Você está cansado de tomar remédios que causam efeitos colaterais fortes e mesmo assim as dores não vão embora? Esse comercial não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que já não aguenta mais sentir dores nas articulações, como artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas e na coluna. É isso mesmo, Caute. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1, uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, tudo 100% natural, com comprovação científica. Veja o que diz a doutora Marina e você vai entender por que ela confia e recomenda o Vitai 7 em 1. Nosso corpo exige mais do que uma boa alimentação. O corpo precisa de um suporte extra para enfrentar as mudanças naturais da idade e também para se manter saudável. É aí que entram os suplementos certos, como por exemplo a creatina, que serve para preservar a força e também os músculos. O MSM e o colágeno, que ajudam a manter as articulações saudáveis, as cartilagens protegidas e a pele firme. O magnésio, que é essencial para os ossos fortes e o equilíbrio muscular. A cúrcuma, que é um poderoso anti-inflamatório natural, ajudando no alívio das dores. E a vitamina C, que é fundamental para fortalecer a imunidade. E por fim, não posso deixar de falar da clorela, que pode ser um detox natural que auxilia a saúde do fígado. O Vitai 7 em 1 está transformando a vida de muitas pessoas e agora pode transformar a sua também. Ligue para o 0800 291 2200, oferta exclusiva para você de 70% de desconto. Mas tem que ligar agora, porque você ainda vai levar, olha, esse relógio inteligente de presente. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.